nesse segundo bloco falando sobre o Setembro Amarelo, a prevenção dos transtornos mentais. Para isso, eu chamei aqui a neuropsicóloga Maria da Paz, que está conversando com a gente sobre autismo, TDAH e também sobre o Setembro Amarelo. Maria, eu queria te perguntar, você tem duas especialidades, né? Isso. Neuromodulação e neuropsicologia. Como é que essas duas especialidades, elas se conversam entre si? Ai, muito obrigada, né? Realmente tem uma relação bastante produtiva, essas duas relações, porque a neuropsicologia, ela diagnostica o que tu tem, dá o diagnóstico do que você tem, né? Te dá um parâmetro aliado, né, a outros testes. A neuromodulação, a gente pega esse cérebro, que a gente tem as questões disfuncionais do cérebro, pode ser psiquiátrico ou neurológico, né? Então, a neuropsicóloga, ela avalia um todo, né? E baseado no que apresenta nos testes, numa anamnese bastante profunda, nós elaboramos protocolos, né, para a neuromodulação. Então, a neuropsicologia, os testes, traz muito desse paciente ou dessa criança, desse autista, desse TDAH, ou depressão e ansiedade, para nós, como um elemento essencial para um tratamento de neuromodulação. Então, a gente faz também a questão da reabilitação. Por exemplo, eu trabalho com pessoas que têm AVC. O AVE, nós trabalhamos a questão, se for afetada, a questão da memória, a questão, tudo que envolve a questão do cérebro, raciocínio, a gente trabalha com reabilitação. Alzheimer também, demência, depressão, ansiedade, mas o nosso foco é autismo e TDAH. Então a gente analisa esse cérebro através dos testes de uma anamnese, em cima disso, e a queixa, a gente faz a avaliação e faz um protocolo personalizado para essa pessoa em neuromodulação. E os resultados são excepcionais. Maria, eu estava lembrando que no programa anterior, que você esteve aqui, você fez uma demonstração para a gente de como o cérebro funciona, né? O Thiago foi nosso modelo aqui. Sim. E foi feito um mapeamento cerebral, né? Eu queria te perguntar da importância do mapeamento cerebral como diagnóstico para fazer o tratamento da neuromodulação. É um conjunto, né? A neuropsicologia também precisa do mapeamento cerebral para entender o padrão de funcionamento desse cérebro. Para a gente evidenciar, né? Ou dar suporte para esses testes, que a gente analisa esse mapeamento, vê que ali existe um sofrimento baseado na anamnese que a gente já fez. Vai fazendo os testes, tudo vai, como se diz, sinalizando que aquela pessoa tem X sofrimento ou não. Então, o mapeamento, ele dá para nós um norte também para o tratamento. Uma direção para o tratamento. Uma direção. Né? E auxilia também na avaliação neuropsicológica. Então, para mim, na clínica neuropsique, é imprescindível fazer a avaliação neuropsicológica. Nós precisamos ter um mapeamento cerebral. Com certeza, que ele, em tempo real, ele mostra o padrão de funcionamento desse cérebro. Se tem, né, questões funcionais ou disfuncionais. Então, é primordial. Maria, Setembro Amarelo, né? A gente tem que falar novamente no segundo bloco, que é um mês dedicado à saúde mental. A neuromodulação, ela pode ajudar, ela pode ser um tratamento eficaz para o combate do suicídio também? Sim, com certeza. Olha só, claro que a neuromodulação ou qualquer outra terapia por si só não é o suficiente, né? De... Quando se pensa em emoção suicida, nós precisamos também estar inserido na questão da psiquiatria, né? Então, precisa sim ter um acompanhamento de um médico psiquiatra e outros fatores que podem estar prejudicando esse paciente. Pode ser questão baixa da química do cérebro, a gente encaminha para uma nutricionista. Se é realmente muito comprometedor a questão da depressão, a gente encaminha para o psiquiatra. E junto com a neuromodulação a gente faz intervenção nesse cérebro para que ele venha, áreas que estão desativadas venham ativar e áreas que estão desacerbadas, né, a gente consegue inibir. E aí o mapeamento cerebral e a avaliação neuropsicológica nos dá esse padrão para fazer esse protocolo tão específico. E sim, nós já, na clínica neuropsique, nós já
conseguimos sim, muitas pessoas que estavam com ideação suicida, mudar, né? Teve o remanejo com esse acompanhamento multiprofissional, de ter vida, de ter vontade de viver, esperança. Inclusive, eu tenho uma paciente recente que ela falou: Maria, esse tratamento deveria ser propagado para os 4 cantos do mundo, né? Porque ela não é daqui de Blumenau, ela é uma pessoa de Navegantes, e ela disse assim: as pessoas precisam saber, porque essa menina também estava num sofrimento intenso, né? E com tratamento em neuromodulação, claro, acompanhado com outros profissionais, Sim. ela... A vida dela praticamente, né, mudou, deu uma guinada, assim, trouxe mais qualidade de vida. Claro, ela está fazendo ainda poucas sessões, mas já vê resultados muito expressivos, coisa que ela já vinha ali lutando, se eu não me engano, era uns 15 anos aí, né, com tratamento de outras abordagens. Então, juntamos mais uma abordagem para fortalecer esse cérebro e trazer mais qualidade de vida e saúde mental. E aí, claro, a prevenção do suicídio vem com uma intervenção assertiva, né? Se o remédio está sendo assertivo, a neuromodulação está sendo assertiva, se houver necessidade de uma boa nutrição for assertivo, tudo colabora para que esse paciente tenha saúde mental e bem-estar. Que é isso que a gente preconiza. Que é isso que os profissionais de saúde como você desejam e almejam, isso. Né? Maria, eu tô vendo aqui que você trouxe 2 equipamentos pra gente, né? O vagal e o outro é o TDCS. TDCS, que é a estimulação, né? Transcraniana por corrente contínua. Porque a neuromodulação é feita através de equipamentos, né? Isso. E não é um único equipamento, são vários equipamentos, né? Dependendo do tipo de transtorno e dependendo do tipo de tratamento, vai mudando o equipamento. Perfeito. Aqui você trouxe 2 pra gente para fazer uma pequena demonstração e para explicar como eles funcionam, é isso? Exatamente. Então pode falar um pouquinho pra gente? Então, quem vai passar por um tratamento de neuromodulação vai ficar muito amiga dos capacetinhos. Sim. Então. Tem uma relação de amor, né? Tem, né? E depender se é autista, de ódio também, porque como é um estímulo, aí causa uma coceira, né? Então, algumas adolescentes, crianças autistas, eles não gostam, né? Tá. Mas, aos pouquinhos, a gente vai trabalhando essa questão da hipersensibilidade, eles vão aderindo, ver mudanças, né? Vão se sentindo mais confiante. Vai se sentindo mais confiante. Então, vou mostrar aqui para você, só um pouquinho. Quando a gente trabalha com o TDCS, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, né? No mapeamento cerebral, ele mostra essas regiões, né? E o mapeamento indica onde precisa ser onde estimulado. Precisa ser estimulado. É muito importante, é fundamental, né? Claro que tem crianças de 4 anos, 3 anos que eu atendo ali na clínica, que nós não vamos fazer um mapeamento cerebral. Aí, quando é nesses casos, crianças autistas, né, ou crianças menorzinhas, bebezinho, que a gente faz a estimulação também, quando tem alguma desordem, baseado nos sintomas, a gente se debruça no protocolo de literatura. Então, o que aquela literatura recomenda para aquela idade e a queixa, né, da família em relação àquele bebê. Mas quando chega assim 6 anos, 5 anos, a gente faz sim um mapeamento, porque ele mostra o padrão de sofrimento baseado com a queixa no paciente. Então, se essa área, vamos imaginar aqui, do F3, ela está disfuncional, e geralmente para quem tem depressão, ansiedade, quem tem autismo e TDAH, essas áreas elas estão comprometidas, elas estão com baixa frequência, podemos assim dizer, baixa estímulo, né, dos neurotransmissores. Então a gente põe, né, esse eletrodo aqui e a gente estimula. Se é uma pessoa, aí do outro lado, né, são polos positivos e polos negativos, a gente põe no F4, que é um protocolo muito recomendado pela ciência, pela literatura, né, para quem tem autismo e TDAH. Mas como esses protocolos, eles são protocolos coringa, a gente usa também para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, dependendo da queixa e da necessidade. O autismo, por exemplo, ele tem uma dificuldade, isso a ciência mostra, né, os artigos científicos mostram, que agora são pesquisas recentes agora, né, que o cerebelo tem uma dificuldade, como se não tem aquela coerência com o córtex pré-frontal. Então, quando a gente estimula a parte cerebelar
da criança autista ou do TDAH, essa comunicação ela começa a fluir. E aí os resultados em termos de comportamento motor, emocional, insights, começam a aparecer. Então, na clínica eu vejo, assim, incrível o quanto muda a questão quando a gente estimula o cerebelo, que tem uma ligação direta com o córtex pré-frontal quando a gente estimula. Então, essa via de acesso que estava até então truncada em função do transtorno, facilita esse fluxo, né, de comunicação. Então, daí tem para depressão, tem para ansiedade. Ai, Maria, eu posso parar de tomar remédio? Não. Se você chegou na clínica e está tomando algum tipo de remédio, deixa as questões melhorar, né? Você elevar o seu humor, seu padrão de saúde mental e volta no seu psiquiatra, o médico de rotina, e ele vai avaliar, ele vai tirar ou diminuir. Maria, em relação a esses dois equipamentos, o vagal e o TDCS, né? Existe um melhor ou... Qual é a diferença entre os dois, assim? Então, o vagal, eu falei do TDCS, né? São todas concorrentes, né? Que o vagal passa pelo nervo vago, por isso que é vagal, né? Que é a estimulação transcutânea auricular vagal. Então a gente estimula do lado esquerdo. E ele tem várias funções, assim, né? Eles são diferentes. São diferentes, porque quando tem duas polarização e esse, a estimulação a gente só fecha a corrente na parte do lobo, né? Do lóbulos. Então, o vagal, ele, além de tratar questões também do cerebelo, ele também faz essa comunicação, quando a gente faz o estímulo no tragus, ele também trabalha as questões da neuroinflamação. Porque o vagal é o 10º par craniano, né? E ele tem toda uma relação intestino e cérebro e outros órgãos, né? Na parte periférica do nosso corpo tem uma ramificação desse nervo vagal. Então, quando a gente estimula para o TDAH, para o autismo, para quem tem depressão ou ansiedade, a estimulação vagal ela é muito importante. Ela traz assim um alívio para quem tem, porque o vagal tem essa questão do simpático e o parasimpático, que passa exatamente por esse nervo. E regulando isso, você vai regular muitas funções do seu cérebro e do seu corpo. Melhora a questão do humor, melhora a questão do equilíbrio, melhora a questão do estresse oxidativo, e aí onde tem a diminuição da inflamação, e entra ali diminui a neuroinflamação e aumenta as questões de um cérebro mais funcional e menos inflamado. Que legal. Maria, podia conversar com você a tarde toda, mas infelizmente o nosso tempo está esgotando, mas eu não posso encerrar essa entrevista sem pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora ou que estão nos ouvindo também. Para quem está passando por esse sofrimento ou para quem conhece alguém da sua família, da sua relação profissional ou de amizade que também está passando por algum tipo de sofrimento mental, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Ótimo. A minha mensagem é: muitas pessoas, crianças, jovens e adultos, que são diagnosticados muitas vezes com depressão e ansiedade, elas têm um componente que se chama ou autismo ou TDAH. Não é a maioria, mas em grandes casos. E muitas vezes essa questão da ideação suicida, emoção suicida, é quando a gente não sabe o que a gente tem, esse sofrimento é intenso e as coisas não se resolvem na plenitude que a gente gostaria, ou pelo menos minimizar esse sofrimento. O recado que eu deixo para a comunidade, para os pais, que olhe com atenção o seu filho, professor, olhe com atenção os seus alunos e comunidade geral, olhe com atenção a todos que manifestam de uma certa forma um sofrimento. Não minimize a dor de quem se queixa. Não é mimimi, como fala aí no tradicional. É sofrimento. Vamos investigar. Vamos enviar para um profissional capacitado e fazer uma avaliação. Lembre-se, emoção suicida, 90% pode ser evitada se você procurar ajuda. Estamos aqui para esclarecer e ajudar
na medida do possível, né? Maria, muito obrigada pela tua presença. Eu gostaria que tu deixasse teu contato para as pessoas que querem entrar em contato contigo com a clínica, fazer um agendamento, fazer um mapeamento cerebral, uma consulta contigo, e também onde que a gente pode adquirir, se é na clínica mesmo que a gente adquire, o teu livro também. Nós temos aí o site, né, da editora, e inclusive está no Instagram da clínica, que você pode acessar. A gente acha tudo pelo Instagram da clínica. Então, acessa lá ou entre em contato comigo pelo direct, né? @neuropsique. @clinica.neuropsique. Lá eu posto bastante conteúdo sobre autismo, TDAH, depressão e ansiedade, avaliação neuropsicológica e também tratamento em neuromodulação. Quer me encontrar por essas vias, né, de acesso, na maioria das vezes é pelo Instagram. @clinica-neuropsique. @clinica.neuropsique. É isso. Maria, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu te encontro na próxima terça-feira, às 21 horas, aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Até lá!